Pessoal, acredito que você veterinário conhece a PIF, peritonite infecciosa felina, uma doença que até 2 anos atrás aí era sentença de morte para os gatos. Existem alguns tabus que rondam o diagnóstico de PIF, o tratamento, ele é algo descoberto cientificamente aí há poucos anos, é complicado de ser instituído, mas possível. E o que a gente precisa entender quando a gente para conversar sobre PIF é diferenciar a etiologia dessa doença. A PIF, o nome engana muito, peritonite infecciosa felina. A PIF em si, doença, ela não é infecciosa. O certo era até o nome se chamar peritonite imunomediada felina, por conta de toda a manifestação imunomediada que o vírus causa naquele paciente. Antes de tudo, a gente precisa voltar um pouco lá na história, lá na descoberta e entender que a PIF se trata previamente de um coronavírus entérico felino. Então é como se o vírus da PIF precisasse adotar uma virulência, uma capacidade infecciosa mais grave naquele animal a partir de um coronavírus entérico felino, que é um vírus mais brando. Antes de tudo, a gente precisa saber diferenciar. Existem dois tipos de vírus: o coronavírus entérico felino, que na maioria dos gatos que já tiveram contato com outros gatos, seja de encontros na rua, seja em casa ali trocando caixa de areia, o coronavírus entérico felino é um vírus um tanto quanto comum da parte intestinal dos gatos. Então, a maioria dos gatos que já conviveram com outros gatos tem coronavírus entérico felino. O que não quer dizer que, com certeza, esse gato vá transformar aquele coronavírus entérico, teoricamente brando, numa mutação, numa virulência mais potente para fazer aquele gato desenvolver a doença chamada peritonite infecciosa felina, a PIF. É importante a gente entender essa diferença entre os dois vírus, entre o coronavírus entérico e o vírus da PIF. São vírus que se diferem entre si da capacidade de virulência e de provocar doença no gato. O coronavírus entérico felino é um vírus brando, é um vírus que fica ali na mucosa gastrointestinal, às vezes, por anos. Os gatos podem ser portadores dessa doença. Uma vez acontecendo algum gatilho, normalmente imunológico, estressor, de 5 a 10% dos gatos que possuem coronavírus entérico felino, que é um vírus, entre aspas, bonzinho, 5 a 10% por algum gatilho estressor imunológico pode fazer aquele desenvolvimento do coronavírus entérico felino, vírus bonzinho, para o vírus da PIF, peritonite infecciosa felina. Esse sim é um vírus progressivo que desenvolve ali no animal artimanhas clínicas patogênicas de produção de líquido, de produção de granulomas, de alteração em sistema nervoso. O paciente pode evoluir para sinais neurológicos da PIF. O grande desafio, normalmente, tem a ver com o diagnóstico. A maior dificuldade do veterinário, quando a gente para conversar sobre PIF, ronda ali o diagnóstico. Os sinais inespecíficos relacionados à PIF que às vezes não se mostram para a gente chegar naquele diagnóstico. A dificuldade às vezes em saber quais são os exames laboratoriais de triagem que a gente se aproxima do diagnóstico presuntivo de PIF. Muito comum o veterinário conseguir coletar a amostra de um gato com suspeita de PIF. Às vezes tira uma efusão abdominal, uma efusão torácica, ou manda lá para ressonância para tentar coletar o líquor. E muitas das vezes não sabe quais exames vão ajudar ele a serem pedidos dessas amostras. Proteína totais e frações, vai pedir do sangue, vai pedir da efusão. Sorologia para PIF, a maioria dos veterinários utilizam a dosagem sorológica de PIF sanguínea para o diagnóstico de PIF. E se a gente voltar naquele início da aula, que eu expliquei que são dois vírus diferentes, e normalmente as técnicas sorológicas ou até mesmo de biologia molecular tem muito a ver com o coronavírus que está circulando ali. Então, existem testes diagnósticos sendo solicitados de maneira incorreta para pacientes com suspeita de PIF, ou até mesmo para contactantes de gatos que tenham PIF. Muitas das vezes eu atendo tutores que perderam um gato de PIF e vêm no desespero de tentar saber se o outro gato dele tem PIF ou não, e que às vezes algum veterinário até indicou o diagnóstico sorológico para esses dois irmãos.
E por que isso está errado? Como eu falei, a maioria dos gatos tem coronavírus entérico felino no intestino. Isso não quer dizer que ele vai desenvolver o vírus da PIF. A virulência da PIF, ela é individual. Aquela mutação, aquele gatilho estressor imunológico é de cada paciente. Então, não adianta a gente vir com os irmãos contactantes daquele gatinho que a gente perdeu para PIF, querer dosar sorologicamente se ele tem coronavírus ou não. Ele provavelmente tem coronavírus. Provavelmente ele tem coronavírus porque ele troca caixas de areia entre os irmãos, e ter coronavírus faz parte da maioria dos gatos que a gente resgata das ruas, que vem de gatil. Então a gente precisa ter a capacidade, mais uma vez, a gente precisa ter a capacidade de avaliação dos sinais clínicos, histórico e anamnese, questionar o tutor se aquele gato sofreu algum gatilho estressor, imunológico. Normalmente tem a ver com pacientes jovens que vão passar por desafios de adaptação dentro de casa. Você acabou de adotar, você coloca ali dentro de casa. Lembra que eu falo? O gato é um animal territorialista, ele vive no mundo olfatório. Se dentro de casa eu tenho um gato bem tranquilo, morando ali, que já impregnou seu feromônio dentro daquela casa, e a gente traz um novo gato para aquela adaptação que precisa ser feita com introdução gradativa, a gente vai falar disso em outros vídeos, com troca de odores. Então é como se você estivesse trazendo um predador, entre aspas, para dentro de casa. Não estou desincentivando a adoção de gatos, tá, gente? A gente sabe que existe uma característica social dos gatos imposta pela domesticação de que pode ser benéfico para ele viver 2, 3, para não criar uma certa dependência com a gente. Então, a adoção de gatos só precisa ser bem orientada, feito de forma gradativa, mas a gente precisa assumir o risco de que ali naquele curto prazo vai ter alguma questão de estresse. A longo prazo, normalmente dá super certo. Então eu só contei aqui um exemplo de um possível gatilho para PIF, tá? Um estresse. São animais jovens que normalmente vão precisar serem adaptados dentro de casa. São animais que vão precisar começar a conhecer o veterinário para serem vacinados. Vai precisar ir para fazer um pré-operatório, para coletar um sangue para FIV-FeLV, para fazer uma castração. Às vezes, se aquele tutor é gateiro de primeira viagem, ele pensa às vezes até, para onde eu vou no final de semana eu vou levar meu gato. A gente precisa ter cuidado com os fatores estressores. E já estou dando até aqui dicas de como prevenir a PIF, né? Tem gente que me pergunta isso. Como que eu previno PIF? Com saúde, com bem-estar, com um ambiente confortável para eles. Não existe, infelizmente, uma vacina que proteja o animal contra PIF. A ideia é essa, é a gente bater na tecla do veterinário que ainda sente medo ou dificuldade em diagnosticar PIF. E lembrando, pessoal, que eu estou falando aqui sobre PIF, muita gente pensa em PIF e pensa logo naquele gato com aquela barrigona enorme, amarelo, que é a PIF efusiva, né? A PIF mais clássica. Só que, pessoal, quase metade das PIFs, elas são do tipo seca. As PIFs secas, elas não têm apresentação de efusão abdominal, de líquido. Então, provavelmente a PIF ela é subdiagnosticada na clínica de felinos. Claro que agora, com a chegada desse tratamento, que a gente vai comentar nesse vídeo também, a PIF ela vem tendo um olhar maior por parte dos veterinários para essa doença. A PIF vem sendo mais estudada. Diariamente eu converso com veterinários sobre PIF. Tenho recebido muitos encaminhamentos de veterinários para tratamento e acompanhamento desses pacientes com PIF. Para quem não me conhece, meu nome é Valdemar Tavares, sou veterinário que faço atendimento exclusivo a felinos aqui no Rio de Janeiro, produzo conteúdo no Instagram, Valfelinos, em outras redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook, tá? Sou mestre em diagnóstico avançado, flerto aí diretamente com essas doenças infecciosas dos gatos, com a parte comportamental, e PIF tem sido uma das doenças que a gente tem mais avançado na conversa sobre o diagnóstico, nas possibilidades, na dificuldade que é. A PIF é uma doença muito progressiva, rápida e fatal. Há 2 anos atrás, Pedersen, que é um membro emérito lá na Faculdade da Califórnia, descobriu a cura para PIF. Um análogo de nucleosídeo, um GS. É um antiviral responsável por enganar ali as artimanhas virais do coronavírus
em se transformar ali numa virulência da doença para PIF. Ele vai enganando ali as bases nitrogenadas diante das transcrições e traduções virais dessa manifestação clínica, né? Então o GS consegue, a longo prazo, num tratamento ali inicial de pelo menos 84 dias, deletar e enganando aquela mutação e zerando a virulência da PIF. Um tratamento que demanda aí uma situação complicada por conta da legalização da medicação. A empresa Gilead Sciences, GS, né, que foi uma das que permitiu o estudo do princípio ativo do GS, do antiviral, ela ainda não autorizou, não liberou ali a venda daquele fármaco para os animais ao redor do mundo. Então, as redes sociais, numa mobilização imensa, conseguem importar isso da Ásia, da China, esse produto, e vem salvando os animais. A minha ética médica, ela é ligada principalmente em salvar os animais, em respeitar o meu juramento quando eu me formei. Então, essa questão de, veterinário pode ser processado, não pode nada. A gente está simplesmente acompanhando os animais, a gente está indicando exames e a gente precisa estar fazendo o diagnóstico. Então pense em PIF dessa maneira. Normalmente os tutores que chegam pra gente em busca desse tratamento, no desespero por uma esperança de que você conheça essa medicação nova, na verdade o que ela precisa é do diagnóstico correto. Isso eu sinto falta. Eu sinto falta porque, normalmente, como eu venho fazendo o tratamento de diversos animais com PIF, eu recebo muita indicação, muito encaminhamento de paciente com PIF. E uma das coisas que eu mais sinto falta são dos exames diagnósticos que mais facilitariam a gente detectar se aquele gato ali tem PIF. Então é isso, a gente precisa saber o passo a passo, a gente precisa saber o caminho clínico de questionamento de anamnese histórico, de exames laboratoriais, exames de imagem que faz a gente enxergar se aquele animal tem efusão, se aquele animal tem granulomas, se aquele animal tem alguma alteração hepática. São os exames adequados, dosagens de proteínas, globulinas, do sangue, do líquido. É um caminho diagnóstico de que, se o veterinário tiver fresco ali na cabeça, ele consegue chegar num diagnóstico rápido e presuntivo da PIF. Ele presume que aquilo é PIF, excluindo outras possibilidades. Animal jovem, com muita febre, que responde a dipirona, mas não responde a antibiótico. Então, se a gente tiver um caminho clínico a seguir, o diagnóstico de PIF é fácil se a gente seguir o que tem que ser feito. Como eu ia falando, eu sinto falta disso. Normalmente o animal chega para mim, às vezes já drenou uma efusão, já tirou um líquido abdominal, que o tutor fala, não, era PIF. Mas era PIF por quê? Porque o veterinário tirou e era um líquido amarelo. Pessoal, não existe só efusões amarelas em PIF. Existem outras doenças hepáticas muito comuns parecidas. Então, assim, se você tirou uma amostra daquele gato, saiba quais são os exames certinhos que a gente vai pedir para a gente ter um diagnóstico mais próximo de PIF. E se eu estou falando isso é porque eu recebo muito gato encaminhado e às vezes o veterinário fez o ABCD certinho, coletou a efusão, pediu a ultrassonografia, mas às vezes não pedem os exames adequados para o laboratório. Vai para o laboratório, não faz análise de líquido, não vem as dosagens de proteínas adequadas, não vem perfil hepático completo com bilirrubinas, tá? É um animal que normalmente sofre um acometimento imunológico, uma perda de capilaridade vascular e facilidade de efusões pelo abdômen e pelo tórax muito comum. Então, o ponto-chave dessa aula é: a gente precisa trabalhar o pensamento clínico e diagnóstico para a gente conseguir excluir todas as outras possibilidades e chegar mais próximo do diagnóstico presuntivo de PIF. Como até dificuldade nesse diagnóstico, eu queria trazer a história do gatinho Sina, que eu atendi agora em abril, um pretinho com menos de 1 ano de idade, FIV-FeLV negativo, veio apresentando uma dificuldade gradativa de locomoção. Ele estava internado no outro veterinário e veio, para minha opinião, do diagnóstico presuntivo de PIF. Ele era um gatinho que, quando eu coloquei na mesa para o meu atendimento, ele mal se movimentava, parecia ter uma perda sensitiva locomotora da área periférica. E o que eu fiz na consulta com Sina foi avaliar praticamente todos os exames que já tinham sido feitos
nessa internação fora. Ele veio para mim praticamente para o diagnóstico presuntivo de PIF, que é dificultoso e normalmente o veterinário não tem segurança de dar para o tutor, principalmente diante desse tratamento que chega a ser desesperador. É um tratamento muito caro, é um tratamento que demanda você importar medicação. A gente não sabe exatamente ali de onde vem, mas é o que traz de sucesso terapêutico e melhora para esses pacientes. Então o Sina veio para mim ali, num primeiro momento, sem conseguir se movimentar, e para uma análise de exames diagnósticos. É óbvio que eu avaliei ele clinicamente, mas dava para perceber ali naquela situação tutor-paciente, vindo de uma internação de fora, que o que ele precisava era de um olhar experiente e de alguém que atrelasse o gatilho estressor de ter se separado da mãe, de ter se perdido alguns irmãos. Então imagina, na cabeça comportamental daquele gato, ele foi atacado, ele estava sendo predado. O estresse fez a mutação para o vírus da PIF. Ainda mais com os exames que ele veio, aumento de globulina, já tinha sido descartado outras doenças. Lembre-se, normalmente o diagnóstico de PIF é por exclusão, é presuntivo, é associar o histórico de estresse, é associar uma proteína alta, é associar uma febre, para a gente chegar ali na conversa sobre o que é o tratamento da PIF e como que a gente vai acompanhar aquele paciente através de exames, 30, 60 e perto de acabar o tratamento. Esse é o papel do veterinário diante da manifestação clínica da PIF: trabalhar o diagnóstico, orientar o tutor em relação às possibilidades que aquele gato possa ter, dar suporte. Se a gente precisar fazer transfusão de sangue, vai fazer, utilizar antibiótico, vai fazer, e normalmente o tutor acaba indo correr atrás do tratamento de cura nas redes sociais, com grupos de voluntários que acabam conseguindo fornecer essa medicação para o tutor. E às vezes o próprio tutor é que aplica em casa isso. Já existem estudos americanos que provam que o tratamento, menos de 10% dos tutores têm ajuda dos veterinários para tratar os gatos dele com PIF. Seja porque não conseguiu o diagnóstico, ou seja porque os veterinários não se interessam em ajudar pacientes que estão com manifestação de PIF. O tratamento ele é muito caro, porque ele vem aí nessa importação, e por outro lado é o que está salvando esses pacientes. Então o veterinário ele tem que ter a força para o diagnóstico, o veterinário ele tem que ter a inteligência e a capacidade clínica diagnóstica para PIF, e o tutor normalmente é que corre atrás desse tratamento. Tá? É dessa forma que a minha ética e o meu amor ali pelo juramento que eu fiz quando eu me formei me faz um veterinário que consegue ter sucesso em mais de 30 casos de pacientes com PIF. Ainda falando do caso do Pretinho, diante daquela situação de avaliação laboratorial compatível com PIF, daquela avaliação clínica com os claros sinais de PIF neurológico, foi conversado sobre a tutora e praticamente o diagnóstico de exclusão já tinha sido feito, que a gente precisava tentar iniciar o protocolo terapêutico com a medicação, e essa era a busca da tutora. Mais um ponto importante que a gente precisa entender é que normalmente a manifestação clínica da PIF ela é rápida, progressiva e acelerada. E o tratamento ele precisa ser instituído logo. Então, normalmente nessa demora no passo a passo do diagnóstico, a gente perde tempo e não consegue salvar o animal. Então tá aí também uma das coisas que eu prezo diante desses pacientes com possibilidade de PIF. Diagnóstico rápido para intervenção com tratamento logo. Esse é um dos sucessos que a gente pensa no tratamento desse paciente. E falando com a tutora, o que a gente precisa explicar é o passo a passo que o veterinário vai fazer. Exames com 30, 60, perto de acabar o tratamento, e ela corre atrás lá com as redes sociais. É muito importante quando a gente fala do diagnóstico de PIF neurológica, a complicação de que às vezes as alterações estão internas ali dentro da medula espinhal. Então muitos gatos às vezes não conseguem fazer ressonância, outros são sedados para tentar fazer a avaliação do líquor, e às vezes os exames laboratoriais e de imagem eles não demonstram muitas alterações. Só que é muito importante que a gente vá acompanhando globulina, anemia, e foi isso que a gente fez com o paciente. Inclusive ele veio na revisão dos 30 dias e eu coloquei ele ali no chão direto para caminhar. A tutora já foi dizendo que ele estava maravilhoso, já começou a vir ali
na minha direção, e é uma felicidade imensa quem viu ele ali na minha mesa de atendimento, sem movimentação nenhuma, e ver o vídeo dele aí aos 30 dias do tratamento, só 30 dias, tá, gente? Normalmente o tratamento vai aí até 80. Um tratamento que, se a gente falar, beira um pouco ali o desespero do diagnóstico, que o tutor normalmente sempre reclama, o veterinário não descobriu que meu gato tinha PIF. Normalmente, ou o veterinário, qualquer coisa que o gato tem, ele fala que é PIF, ou normalmente quando aquele gato tá com suspeita ali, com manifestações de PIF, o veterinário titubeia no diagnóstico. E é isso que não pode ter. A gente precisa ser preciso diante de uma doença que é rápida, acelerada e normalmente provoca a morte se não tiver o diagnóstico e o tratamento ali tomado um rumo mais rápido. Como eu falei, que eu sinto um pouco de falta na rapidez desse diagnóstico, principalmente nos pacientes encaminhados até mim, é porque às vezes falta uma coisa ou outra. Aí a gente tem que fazer uma nova coleta de líquido, mandar para um PCR que demora, dosar uma análise de líquido. O ponto-chave é esse, a gente precisa conseguir entender que a PIF é um grande quebra-cabeça e que no pensamento diagnóstico a gente vai unir tudo aquilo que eu falei, tá? Manifestação clínica, histórico e anamnese, idade do paciente, algum desafio estressor, exames laboratoriais, exames de imagem, tá? Exclusão de outras possibilidades comum, doenças hepáticas, tá? Outras doenças neurológicas, FIV-FeLV, linfomas. A gente precisa fazer um quebra-cabeça para chegar num diagnóstico de PIF. Normalmente isso facilita bastante. E é muito isso. Você não vai ter todas as peças desse quebra-cabeça. E isso é uma coisa importante também. Uma coisa muito importante. Você não vai ter, às vezes, todas as peças do quebra-cabeça para construir o seu diagnóstico. Então você vai pela maioria delas. Se é um paciente que está com manifestações clínicas clássicas, se é paciente que está com questão neurológica, uveíte muito comum em FeLV, se você tem aqueles achados laboratoriais, avaliação de efusão, presença de um granuloma, sinais neurológicos, tenta coletar o líquor não vem, o líquor mais denso, você está começando a montar aquele quebra-cabeça. Nem sempre vai vir todas as manifestações e todas as alterações laboratoriais e de imagem e de sintomas juntos, mas é assim, é unindo uma a outra para a gente chegar num diagnóstico preciso de PIF. Falando do Sina, o meu papo com a tutora foi muito relacionado à manifestação dele, que era uma manifestação neurológica e é uma manifestação que dificulta um pouco o tratamento, mas que a gente ia ter que fazer o acompanhamento. Ele veio ali na consulta dos 30 dias, depois veio na consulta dos 60 dias e a gente vai vendo uma melhora clínica nele ao passo que o tratamento vai evoluindo. E a melhora principalmente nos exames laboratoriais, na anemia, melhora na relação albumina-globulina, tá? É através do acompanhamento e da continuidade no diagnóstico é que a gente chega ao sucesso do tratamento para PIF. Então, o que eu queria com essa nossa conversa hoje é estimular esse nosso pensamento clínico e principalmente baseado no diagnóstico, tá? Precisa entender ali que são dois vírus diferentes para que não seja confundido a transmissão e o diagnóstico, principalmente diagnóstico sorológico. Então, vamos estimular o nosso pensamento clínico, a nossa rapidez diagnóstica diante de uma doença que necessita isso. Se a gente precisa, para salvar um paciente, ser mais rápido no diagnóstico, a gente consegue fazer isso. Marca nesse vídeo um veterinário que você acha que precisa dessa informação, ou se você é um tutor que está vendo esse vídeo, já perdeu algum gatinho para PIF, compartilha esse conteúdo. Você, médico veterinário, vem conversar comigo. Vamos estabelecer aí um diagnóstico mais rápido, uma orientação para um tratamento adequado dessa doença. Mas se a gente parar para conversar mesmo sobre o mistério da PIF, sobre esse novo tratamento que ronda e vem salvando muitos gatos, a gente precisa falar em entender as manifestações clínicas, ser rápido e ágil no diagnóstico para a gente conseguir estabelecer um tratamento rápido junto com esses tutores que correm atrás, vão para redes sociais, junto com os voluntários, e a gente vem salvando muitos gatos com PIF por aí.